Olá, meu nome é Hashimon, estou aqui concorrendo para a vaga de monitoria de Física 1 e como o professor pediu, eu vou resolver o exercício 21 dos problemas suplementares do livro Beatriz Alvarenga, que começa assim. Um menino em uma passarela existente sobre uma rua deixa cair uma pedra exatamente no instante em que um caminhão começa a passar sob a passarela. O caminhão tem 10 metros de comprimento e a pedra foi abandonada de uma posição 5 metros acima do veículo. Qual deve ser, em quilômetros por hora, a mínima velocidade desse caminhão para que a pedra não o atinja? Então, no começo eu fiz um desenho aqui ilustrando a situação do exercício da altura da pedra e o comprimento da pedra, do caminhão. E começando, a gente precisa saber também que a pedra é solta, ela é abandonada no momento que o caminhão se alinha com o posicionamento da pedra. Ou seja, o caminhão está passando e quando se alinha, a pedra é solta. E aqui está pedindo para a gente calcular a velocidade mínima do caminhão para que a pedra não atinja ela. O que ela quer dizer? Quer dizer que entre o tempo que a pedra está caindo, no tempo que a pedra está caindo, o caminhão tem que se deslocar para uma posição que não esteja mais atingível pela pedra. Qual que deveria ser a velocidade para ela conseguir se deslocar para um posicionamento melhor? E para começar a calcular isso, a gente tem que começar encontrando o nosso tempo da pedra para ela cair. A gente consegue descobrir o tempo, depois a gente descobre a velocidade do caminhão. E antes de começar a calcular o tempo, vamos identificar os valores que temos aqui no nosso desenho aqui da nossa pedra. Aqui a gente consegue encontrar o x0 e o x, que é a distância inicial e a distância final. E como que a gente vai descobrir isso? É só vendo aqui no nosso valor da altura aqui, né, que é 5 metros. E aqui depende muito do nosso referencial, porque se eu quiser chamar aqui em cima de 0 metros, não tem problema, e aqui embaixo de 5 metros, menos 5 metros também não tem problema. Só tomar cuidado com o sinal, porque 0 para baixo é negativo e 0 para cima é positivo. Mas eu prefiro colocar aqui em cima, que é 5 metros, e aqui embaixo, que é 0 metros, para simplificar as coisas sem o sinal nenhum. E também a gente consegue saber a nossa velocidade inicial também. Como a gente consegue descobrir a nossa velocidade inicial? Já que no enunciado fala que a pedra foi abandonada, isso quer dizer que não teve nenhuma força inicial empurrando para cima ou para baixo. Ou seja, ela estava parada, estava em estado de repouso e no momento que o caminhão se alinha com ela, ela é solta, ela é abandonada. Então, no momento inicial, ela está parada. Então, quando ela está parada, ela não tem nenhuma velocidade. Então, a gente consegue também saber que a nossa velocidade inicial é zero. Então, a gente também sabe que nossa aceleração aqui, já que é uma queda livre, sempre vai ter alguma aceleração. Qual que é a aceleração? Nossa aceleração é a gravidade. A gente também sabe que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Vou deixar aqui separado para a gente não esquecer. Então, a gente tem esses valores. Deixa mais bonitinho aqui. Certo. Então, a gente sabe já que tem a aceleração mRUV. Então, a gente tem essas três fórmulas diferentes que a gente pode usar para calcular o nosso tempo. E vamos descartar uma a uma para saber qual que é a fórmula certa que a gente tem que usar para descobrir o tempo. Essa daqui que a gente tem aqui, ela não é muito útil para a gente agora, porque ela não tem o tempo na fórmula. Então, mesmo que a gente consiga colocar os valores na fórmula, a gente não vai conseguir no final descobrir o tempo. Aqui, a gente tem até o tempo, mas a gente não tem a velocidade final aqui. Porque a gente sabia a velocidade inicial, mas o final a gente não sabe ainda. Então, a gente ia ter duas incógnitas, então seria muito difícil de encontrar o nosso tempo. Então, o único que sobrou é essa fórmula aqui, que é a mais útil para a gente, porque a gente tem todos os valores aí que a gente consegue substituir, e a gente tem o tempo para a gente descobrir como incógnita. Então, só substituindo os valores aqui com os valores que a gente tem aqui já, a gente lembra que a gente colocou o nosso x como o zero, que é a distância final, nosso zero, é igual a x0, que é o nosso 5, a distância inicial. E nossa velocidade inicial também é zero, porque ela estava em repouso e foi abandonada. Então, é zero vezes tempo
mais a aceleração, que é a nossa gravidade agora. Mas lembrando que nossa gravidade é negativa, porque ela está sendo sempre mirada para baixo. Então, nossa gravidade é negativa. Então, é menos 10. É vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, só resolvendo aqui, fica 0 igual a 5, mais 0 vezes qualquer número, qualquer coisa dá 0, então é 0, mais com menos dá menos, deixa eu apagar o mais aqui, menos 5 ao quadrado, porque 10 dividido por 2 dá 5, então dá esse resultado. Então, jogando o menos 5 ao quadrado para o outro lado, fica 5t ao quadrado igual a 5. E jogando 5 para o outro lado, dividindo, dá 1. E raiz quadrada de 1 é igual a 1. A gente sabe que o nosso resultado é 1. Mais importante de lembrar da unidade. A gente sabe que é 1 segundo. É porque segundo? Porque a gente sabe que todas as unidades que a gente está seguindo aqui é do SI, do Sistema Internacional. Então, a gente vai colocar ele também do jeito que está sempre certo, né? 1 segundo. Então, a gente acabou de descobrir o tempo necessário, o tempo que a pedra gasta para cair. E já sabendo esse resultado, esse tempo, agora a gente consegue descobrir a velocidade do caminhão, para que ele consegue percorrer uma distância para conseguir sair da área de contato da pedra. E como que a gente vai calcular a velocidade dele? Já que o caminhão, no enunciado, não diz nenhuma coisa de aceleração do caminhão, ou seja, ele está em MRU, está em uma velocidade constante. Então, a gente sabe que nosso MRU aqui usa essa fórmula aqui, né? Então, utilizando essa fórmula, a gente consegue descobrir a velocidade. Então, já que a gente sabe também que nosso caminhão tem 10 metros, a gente, como eu falei antes, o nosso referencial muda bastante de acordo com os nossos valores do x inicial e do x final, depende muito do nosso referencial. Se eu quiser falar que aqui é 0, que é 10, também não tem problema. E se quiser falar que aqui é menos 10, aqui é 0, também não tem problema. Mas como eu disse, eu prefiro colocar assim negativo, que é melhor. Então, a gente sabe que o x inicial é 0 e x final é 10. Então, substituindo aqui nos valores da fórmula, fica 10 igual a 0, mais velocidade vezes o tempo, que a gente acabou de descobrir que é 1 segundo. Então, 10 igual a v. Então, nossa velocidade aqui é 10 metros por segundo, porque está no SI. Aqui é o nosso resultado, mas aqui no enunciado pede em quilômetros por hora. Esse resultado não está errado, mas não está sendo do jeito que está pedindo no enunciado. E como que a gente vai arrumar isso? A gente só lembrar que o nosso segundo... Lembrar que quantos que é metros em quilômetros e segundo em hora. Uma hora é a mesma coisa que 3.600 segundos. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos. Então, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, 3.600 segundos, já que multiplicou 3.600 embaixo, tem que multiplicar 3.600 em cima também. 3.600 vezes 10 dá 36.000 metros. Agora, só substituindo o metro e o segundo para quilômetros por hora, a gente sabe que 1.000 metros é 1 quilômetro, então dá 36 quilômetros. A gente sabe também que 3.600 segundos dá 1 hora. Então, dá esse resultado aqui. A gente sabe que, então, nosso resultado é 36 quilômetros por hora. Muito obrigado por assistir. Eu quero virar monitor de Física 1, porque por experiência própria que cheguei atrasado no curso, entrei pela quinta chamada. Então eu perdi muito conteúdo, perdi muita aula, então eu precisava de muita ajuda. E eu não sabia como fazer no início, porque eu não tinha rotina de estudo, não tinha nem planejamento de nada. Mas graças ao meu irmão, que eu tive, ele tá 2 anos a mais que eu, então ele já sabia da matéria, ele conseguiu me ajudar e me ensinando, dando exercício para eu resolver. Então eu percebi bastante que mesmo com um professor bom no CEPT,
Às vezes o aluno tem dificuldade de ouvir só a explicação do professor e às vezes tem até vergonha de perguntar na hora para o professor. Então eu acho que é muito importante ter um monitor que seja mais próximo ou que ele consiga perguntar mais facilmente, que ele mesmo com uma aula extra, até uma revisão, uma lista de exercício para fazer que está com dificuldade. Então isso é muito importante e eu achei que eu poderia ajudar nisso. E também eu escolhi Física 1 porque Física 1 é uma matéria que eu realmente acho muito legal. Física 1 que eu achei mais... eu tive mais facilidade de entender. Porque quando você entende a solução, entende como fazer as resoluções, é divertido de fazer. Então eu queria compartilhar dessa matéria, e conseguir ajudar os calouros novos agora para entender essa matéria e para não pensar que é só apenas uma matéria de fórmula ou de qualquer coisa que seja apenas substituir valores, mas sim de mais raciocínio, que é muito mais legal do que parece. É isso, muito obrigado.